Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e nesse vídeo eu quero abordar a embriaguez do militar em serviço. É transgressão disciplinar ou é um crime militar? É importante mencionar desde o início que nesse vídeo eu vou abordar a embriaguez dolosa. Eu não vou abordar aquela culposa ou a proveniente de caso fortuito ou força maior. A conduta do militar embriagar-se em serviço, ela tanto configura um crime militar quanto uma transgressão disciplinar previstas nos regulamentos disciplinares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Determina o artigo 202 do Código Penal Militar: embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui são duas as condutas que podem ser praticadas pelo militar: tanto embriagar-se em serviço quanto apresentar-se embriagado. Este crime está previsto no capítulo 3, que é do abandono de posto e de outros crimes em serviço, do título 3, que é dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, do livro 1, dos crimes militares em tempos de paz. A objetividade jurídica deste crime, ou seja, o bem jurídico que é tutelado pela norma penal militar, é o serviço militar, o dever militar. Doutrinariamente, este crime pode ser classificado como um crime propriamente militar, consupedâneo na classificação do artigo 9º, inciso 1 do Código Penal Militar. Ou seja, só pode ser praticado por militar. Se um civil praticar esta conduta, ela será atípica. É um crime de mão própria. Somente o militar pode praticar o núcleo do tipo. Não admite desta forma coautoria. Mas a participação, ela é admitida. Nós podemos citar como um exemplo o terceiro que fornece a bebida alcoólica para o militar ingerir. É um crime doloso. A conduta do militar de embriagar-se ou apresentar-se embriagado em serviço tem que ser intencional, bem como a sua vontade de violar o serviço e o seu próprio dever funcional. O tipo penal militar não prevê a modalidade culposa. A consumação do crime ele vai ocorrer quando o militar alcança o estado de embriaguez constatado através de exames clínicos ou laboratoriais. Se o militar for surpreendido com substância entorpecente no interior do quartel, consumindo ou prestes a consumi-la, o crime não será do artigo 202 do Código Penal Militar, mas sim o do 290, que tem a rúbrica de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Existe uma diferença entre o militar estar alcoolizado ou embriagado. Se o militar estiver alcoolizado, a sua conduta será penalmente atípica, mas de relevância na esfera administrativo-disciplinar, visto que é transgressão disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, e nos regulamentos disciplinares das Forças Armadas. Convém apenas fazer uma observação. Cada Estado da Federação ele é competente para legislar acerca do regulamento disciplinar da sua polícia. Então, dependendo do Estado da Federação em que se for prestar um concurso público, é necessário que você tenha conhecimento do seu regulamento disciplinar. Como estou gravando em São Paulo, eu abordo o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001. Mas, numa regra geral, todos os regulamentos disciplinares, eles estabelecem como transgressão a conduta do militar apresentar-se embriagado ou alcoolizado. No entanto, se o militar estiver embriagado, a sua conduta será típica, que está prevista no artigo 202 do Código Penal Militar, e ele responderá penal e administrativamente. Por que administrativamente? Porque nessa última esfera de responsabilidade, não importa a quantidade de álcool que esteja no sangue do militar para que ele seja responsabilizado. E nesse caso, a responsabilidade será dupla. Agora, o que é interessante observar é quando iremos saber que o militar está alcoolizado ou embriagado? A resposta dessa pergunta ela é fundamental, tendo em vista que se ele estiver embriagado, ele irá responder inclusive na Justiça Castrense. A única legislação que aborda esse tema é o Código de Trânsito Brasileiro,
que estabelece que será considerado embriagado o condutor que exceder a quantidade de 6 decigramas de álcool por litro no sangue e nos casos de aferição em teste realizado em aparelho de ar alveolar, que é o teste do bafômetro, a concentração não pode ultrapassar 0,3 miligramas por litro de ar expelido nos pulmões. Tudo isso vem tratado na Resolução 206/2006 do Conselho Nacional de Trânsito. A prova do estado de embriaguez, ela deve ser feita através de um exame clínico ou laboratorial. Esse daqui vai fazer a coleta de sangue para que seja aferida a dosagem alcoólica no sangue do militar. O importante neste tema é: ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Esse princípio, que ele é conhecido como o princípio do nemo tenetur si detergere, ele é previsto expressamente no Código de Processo Penal Militar, no seu artigo 296, parágrafo 2º, que estabelece: o ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar de ofício diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes para dizerem nos autos, dentro em 48 horas, contados da intimação por despacho do juiz. Parágrafo 2º. Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine ou a seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. Então, o militar, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ele não é obrigado a fornecer material para exame laboratorial. Sendo assim, se o exame laboratorial, nas hipóteses em que o militar permitir que seja praticado, ou no exame clínico, no caso de sua recusa, constatar que o militar estava alcoolizado e não embriagado, ele irá responder somente na esfera administrativa. Mas se ele estiver embriagado, a sua responsabilidade será dupla, tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal. Em termos práticos, os estados, eles podem ser diferenciados como: alcoolizado, o agente ele não perde as suas faculdades motoras e psíquicas, enquanto em estado de embriaguez, tais faculdades ficam comprometidas. Por seu turno, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001, prevê como transgressão disciplinar prevista no artigo 13, itens 89 e 90, tal conduta. O item 89 estabelece que embriagar-se quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. E o item 90, ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo. Analisando a leitura que eu fiz agora há pouco, o próprio RDPM, ele diferencia a conduta do militar estar alcoolizado quanto dele estar embriagado. Quando o militar estiver embriagado, é uma transgressão disciplinar de natureza grave, que autoriza a penalidade de demissão ou expulsão do militar das fileiras militares. Agora, quando o militar estiver alcoolizado, é uma transgressão disciplinar de natureza média. Então, se o próprio regulamento faz essa diferenciação, por isso que é imprescindível que se observe os casos em que ele está alcoolizado dos casos em que o militar está embriagado. Com relação aos outros regulamentos disciplinares, nós encontramos as seguintes disposições. No Regulamento Disciplinar do Exército, que é o R4, que é o Decreto 4346 de 2002, no item 110 do seu anexo 1, prevê comparecer a qualquer ato de serviço em estado visível de embriaguez ou nele se embriagar. O Regulamento Disciplinar da Marinha do Brasil, que é o Decreto 88543 de 83, prevê no seu artigo 7º, item 68, introduzir clandestinamente bebidas alcoólicas em organização militar. E o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, que é o Decreto 76322 de 75, no artigo 10, item 58, prevê embriagar-se com bebida alcoólica ou similar. E no item 90, introduzir bebidas alcoólicas, entorpecentes ou similares em organização militar, sem que para isso esteja autorizado. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca
do delito de embriagar-se em serviço praticado por militares. Desejo a todos bons estudos.